Flamengo e Palmeiras têm chance de contratar Ezequiel Barco. O vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e conta também sobre um zagueiro que voltou a estar na pauta do Corinthians para virar reforço em julho. Vou falar ainda sobre o São Paulo precisando reduzir sua folha salarial, o Cruzeiro insistindo na contratação de um zagueiro indicado por Leonardo Jardim, esclareço se o Vasco quer a contratação de um goleiro colombiano, tem tudo sobre a estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Novibet, mais nova parceira do canal do Nicola. Tô chegando com duas sugestões nessa quinta-feira. A primeira, vitória da Espanha contra a França na semifinal da Nations, jogo que acontece às 4 da tarde. Tô colocando R$50 e se a Espanha vencer, voltam para mim R$120. Segunda aposta tem a ver com uma promoção que a Novibet criou para o jogo do Brasil contra o Equador, a chance de você ganhar R$50 em apostas extra. O regulamento é bem específico, você precisa fazer uma múltipla com 3 apostas dentro desse jogo, cada uma dessas apostas tem que ter um valor mínimo de 1,20 e o valor máximo de 3,50 com a soma das apostas. Para facilitar a sua vida, vou deixar a minha sugestão e você pode, clicando no link que está no comentário fixo, abrir exatamente essa aposta para fazer sua fezinha. Minha sugestão vai em vitória do Brasil ou empate, por isso a dupla chance, menos de 8 escanteios e meio, ou seja, a gente ganha se a partida tiver até no máximo 8 escanteios. Também precisamos de no máximo 2 gols, até porque eu coloquei menos de 2 gols e meio, e com o Vinícius Júnior chutando pelo menos uma bola no alvo, no gol. O goleiro precisa defender ou a bola precisa entrar. Se tudo isso acontecer, meus R$100 se transformam em R$390. Se não acontecer, tenho R$50 extras para fazer uma outra aposta. Para participar, muito simples, link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os dados. Depois que você fizer isso, já vai aparecer esse bilhete com essa múltipla, aí é só colocar o valor que você quiser. Importante lembrar que você precisa participar dessa promoção assim que fizer seu cadastro na Novibet para ter a oportunidade de ganhar também. Combinado? Só para completar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade e jogar com responsabilidade. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, informação super importante da Lusa, que conseguiu nessa quarta-feira a aprovação de seu plano de recuperação judicial junto aos credores. 64% deles participaram de uma votação nessa quarta e se mostraram a favor do plano oferecido pela Portuguesa. Lusa precisava de pelo menos 50% para aprovar esse plano. E o futuro da Portuguesa SAF passava por essa recuperação judicial, valoriza o projeto, diminui as dívidas e a Portuguesa tem mais fôlego para fazer toda essa quitação. Quero falar também que Daniel Paulista e Jair Ventura são 2 dos nomes especulados para comandar o Sport no lugar de Antônio Oliveira, treinador que foi demitido do Sport depois de apenas 4 partidas. Já o Botafogo venceu o Ceará por 3-2 na noite dessa quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro e Mastriani marcou seu primeiro gol pelo time. O uruguaio não balançava as redes desde agosto de 2024 e chorou com a marcação do seu gol. Para completar, preciso contar ainda que o Botafogo sonha com Luka Jovic, atacante sérvio que estava no Milan. O Cruz Azul também está interessado nesse jogador, enquanto o William Arão mudou sua pedida para o Santos. Peixe tinha negociações avançadas com o volante, que está livre no mercado depois de sair do Panathinaikos, mas com uma mudança na pedida do Arão, o negócio ficou mais distante. Bora te atualizar sobre a estreia de Carlo Ancelotti. O treinador italiano assume de vez a seleção brasileira em sua primeira partida nessa quinta-feira contra o Equador. E nas 11 estreias de Carlo Ancelotti como técnico, retrospecto para lá de positivo. 8 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que aconteceu há bastante tempo, em 1996, quando ele comandava o Parma. São quase 30 anos desde essa última derrota. Aproveitamento na estreia de Carlo Ancelotti por seus clubes de 79% dos pontos. A última estreia dele aconteceu em 2021 para sua última passagem pelo Real Madrid, na oportunidade 4-1, vitória do Real Madrid em cima do Alavés. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti já trabalhou na Reggiana, no Parma, na Juventus, no Milan, no Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid de novo.
Partida super importante contra o Equador, é a chance de o Brasil ultrapassar os equatorianos e quem sabe até assumir a vice-liderança das eliminatórias na América do Sul. Uma vitória deixa o Brasil muito perto da vaga para o Mundial do ano que vem. Hora de falar sobre o zagueiro Lianco, que pertence ao Galo e está na mira de dois clubes, um da Inglaterra e outro do Catar. Não há ofertas oficiais ao Atlético, mas recentemente o staff do jogador foi procurado por esses dois clubes, demonstrando a intenção de efetuar uma proposta oficial. A promessa de que nos próximos dias o Galo vai receber tais ofertas, tais propostas. Importante contar que o Lianco está bastante feliz com a vida em Belo Horizonte. Quando ele volta ao Brasil, ele volta para poder ficar um pouco mais perto dos pais, e sair do Brasil seria estar mais distante. Mas agora é compasso de espera para entender que tipo de propostas podem aparecer. O Lianco sabe da dificuldade financeira do Galo, há necessidade urgente de entrada de dinheiro, e se for uma proposta relativamente alta, pode haver acordo. Lianco, que é um dos capitães do time, titular absoluto, temporada de 25 jogos e 4 gols marcados, havia sido comprado no ano passado do Algarrafa por 4,5 milhões de euros. Hora de falar sobre o Vasco. É verdade que o Cruz Maltino tem negociações com Álvaro Monteiro, goleiro de 30 anos, colombiano que pertence ao Milionários e joga na seleção do seu país? Informação surgiu nessa quarta em um portal colombiano. Consultei duas fontes vascaínas e ambas asseguraram que não há discussão sobre esse nome dentro do Cruz Maltino. E a informação é super importante porque se o Vasco de fato tivesse interesse no Álvaro Monteiro, seria uma indicação de que Léo Jardim está de saída. Se o Léo Jardim ficar, não há por que você buscar goleiro de seleção sul-americana. Vale a lembrança de que o Léo Jardim recusou na última sexta-feira a quarta proposta diferente feita pelo Cruz Maltino para a prorrogação do contrato. O vínculo se encerra em dezembro. O Vasco chegou a oferecer 800 mil por mês de salário, mesmo patamar financeiro do Verratti, mas ouviu uma pedida bem superior. O pessoal do SBT do Rio chegou a falar em 1,5 milhão de reais por mês, que fariam do jogador o mais bem pago entre os goleiros do futebol brasileiro. Completamente descartada a chance de o Vasco pagar tudo isso ao Léo Jardim. Só para completar algumas especulações no Vasco, Gabriel Bosquilha, meia formado no São Paulo, hoje com 29 anos de idade e que atua pelo Operário, está sendo observado pelo Cruz Maltino. Temporada de 29 jogos, 8 gols e 3 assistências, participação boa na partida contra o Cruz Maltino na Copa do Brasil. Em relação à busca por um executivo, Bruno Costa, ex-Fortaleza, e Eduardo Freeland, que está no Avaí, são hoje os nomes com mais possibilidades de assumir o lugar de Marcelo Santana. Preciso te contar agora que o Cruzeiro insiste na contratação de Vitor Gabriel. O atleta de 21 anos de idade, que pertence ao Sport, está emprestado ao Internacional e deve ser comprado nos próximos dias. Colorado tem a opção de compra por apenas 2 milhões de reais, que equivalem a 50% dos direitos econômicos. Para ficar com o jogador a pedido de Leonardo Jardim, o Cruzeiro topa bancar 3 milhões de dólares, ou 19 milhões de reais. Isso significa que o Inter gastaria 2 milhões por 50% dos direitos econômicos e ficaria com quase 10 milhões de reais pela metade dos direitos, um baita negócio. Resta saber se o Colorado vai aceitar esse tipo de negociação, até porque o Vitor Gabriel, com 21 anos de idade, tem mostrado enorme potencial. Temporada atual de 20 jogos e 3 gols. O Sport, que é hoje o dono, se vender para o Internacional, isso parece ser questão de tempo, vai passar a ter 40% dos direitos econômicos, enquanto o jogador ficará com 10%. Vale a lembrança de que o Vitor Gabriel não entra em campo desde 22 de maio, quando se contundiu em partida da Copa do Brasil contra o Maracanã. Quero falar agora sobre o Flamengo e a possibilidade proposta por mais um lateral direito do Fla. Você deve estar pensando que eu vou falar de Wesley, certo? Não. Wesley tem grande chance de deixar o Flamengo. Ele é monitorado por alguns dos principais clubes do futebol europeu. A convocação para a seleção brasileira só reforça essa chance de sair. Mas a imprensa uruguaia está afirmando que o Peñarol tem a intenção de fechar com o Varela, que virou o titular absoluto do Flamengo mesmo com a presença de Wesley. O Felipe Luiz gosta demais do lateral uruguaio de 32 anos de idade. E foi exatamente por conta dessa mudança de status do Varela como titular que o lateral agradeceu o convite feito pelo Peñarol, mas afirmou que deve renovar seu contrato com o Fla. Vínculo se encerra em dezembro e as tratativas estão num estágio avançado. A tendência é que o anúncio dessa extensão do vínculo aconteça a qualquer momento. Peñarol, clube formador do clube por onde o Varela já passou, seria uma alternativa. O Varela já se declarou torcedor do Peñarol em outros tempos. Mas, além da valorização com o Felipe Luiz no Fla, o Varela sabe que no futebol brasileiro vai ter direito a um salário bem superior ao que teria
no futebol uruguaio. Só para completar, mais duas do Flamengo. Primeira delas, o Vitória pretende devolver Carlinhos para o Fla. Centroavante não conseguiu se encaixar nos planos de Thiago Carpini e não tem sido utilizado. O Flamengo reluta com a ideia é que ele fosse emprestado para outro clube diretamente pelo Vitória. Já a torcida tem feito campanha nas redes sociais para que o Flamengo faça um treino de despedida com o Maracanã aberto, antes de partir para o Super Mundial, que houvesse essa atividade diante de um grande público. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está em busca de reforços, mas também em reduzir sua folha salarial. Muita dificuldade financeira, crise como nunca antes vista. E uma folha, de acordo com um dos conselheiros, Flávio Matos, de 26 milhões de reais por mês, que faz do São Paulo dono de um dos elencos mais caros do país. Pois bem, para contratar jogadores, São Paulo vai precisar abrir mão de outros. O Igor Vinícius é uma possibilidade de lateral direito que custa na casa dos 350 mil reais por mês. Não tem sido utilizado, foi especulado recentemente no Atlético Paranaense. A ideia do São Paulo para liberá-lo é que o contrato seja rescindido ou que o novo clube assuma 100% dos seus vencimentos. Luan, que foi reintegrado recentemente ao elenco principal, mas ainda não reestreou sob o comando do Zubeldia, também está nessa lista de dispensáveis. Resta saber se vai aparecer algum clube interessado. Chegaram a especular que o Vasco tem a intenção de contratá-lo. Posso assegurar, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Fernando Diniz, que o Cruz Maltino não procura por volantes. Bobadilla já estava nos planos da diretoria para ser negociado com o exterior antes de um episódio recente em Libertadores da América no jogo contra o Tajeres. O Bobadilla foi acusado de xenofobia. Esse episódio, inclusive, pode lhe render punição, o que facilitaria uma negociação com clubes de fora, especialmente se o São Paulo conseguir recuperar a grana investida quando da sua contratação junto ao Cerro Porteño. Para completar, vale a lembrança de que Juan Tressoldi também pode deixar o São Paulo. O contrato de empréstimo com o Sassuolo se encerra agora em 30 de junho e ainda não houve acordo com o clube italiano. Com todas essas saídas, o São Paulo entende que teria um pouco mais de fôlego para buscar contratações, pelo menos duas. Um dos alvos, Carlos Vinícius. Tratativas com o empresário estão em andamento. Hora de falar sobre o Corinthians. Tem zagueiro de volta à pauta alvinegra. Patrick, 26 anos de idade, formado na Luz e desde a temporada passada no Novo Horizontino, já havia sido especulado em janeiro. Ele foi sugerido para o Corinthians, o Timão se interessou, mas não chegou a efetuar a proposta. Posso garantir que houve uma nova sugestão. E agora, com a aprovação de Dorival Júnior, existe a chance de um negócio acontecer. Dorival acompanhou um pouco mais de perto o Patrick em jogo recente da Copa do Brasil. Vitória do Corinthians diante do Novo Horizontino por 1-0. Atleta jovem, zagueiro canhoto, que pode atuar eventualmente também como lateral esquerdo. Uma das necessidades do Corinthians hoje é de um zagueiro canhoto, até por isso as tratativas devem avançar nos próximos dias. Importante contar, porém, que toda a confusão política que envolve Augusto Melo, Osmar Stabile e companhia tem atrapalhado a negociação. Novo Horizontino topa fazer o negócio, nem vai criar grandes dificuldades em relação à questão financeira, tornando-se um parceiro numa eventual venda, mas o Novo Horizontino não tem conseguido se conversar com o presidente Osmar Stabile em meio ao caos político. Só para arrematar em relação ao Patrick, 24 jogos e 1 gol na atual temporada, havia sido comprado da Portuguesa por 700 mil reais. Para fechar o noticiário alvinegro, Pavon, atacante do Grêmio, foi oferecido ao Timão numa eventual troca pelo Alex Santana. O Corinthians não se interessou. Já Gustavo Henrique voltou a treinar com o elenco nessa quarta-feira. O zagueiro está recuperado de uma cirurgia de hérnia inguinal. A saideira. O Corinthians está estudando o fim da categoria sub-18, que havia sido criada pelo Augusto para ganhar e garantir visibilidade a uma turma de jogadores que não seriam aproveitados no sub-17 nem no sub-20. Acontece que esse sub-18 só disputou um torneio, a Copa Jovem Pan. E diante desse cenário, não há por que continuar com o sub-18. Quero fechar o vídeo para falar sobre Ezequiel Barco, meio atacante argentino de 26 anos de idade, que pertence ao Spartak Moscou e tem sido muito especulado nos últimos dias como possível reforço de Palmeiras e Flamengo. Quero começar contando que o Flamengo, de fato, tem a intenção de contratá-lo. Já o Palmeiras assegura que não discutiu esse nome nos últimos tempos, mas seja para Palmeiras ou Flamengo, a chance de acordo é praticamente zero. Primeiro,
porque o Spartak Moscou, que o comprou na temporada passada por 14 milhões de euros, não aceita fazer um negócio por menos de 20 milhões de euros. A gente está falando de mais ou menos 130 milhões de reais, valor hoje considerado muito acima da realidade para um atleta que já tem 26 anos de idade. Para piorar, o Ezequiel Barco pretende ficar mais um pouco no exterior. Ele pertencia ao River Plate, foi formado pelo Independiente da Argentina, foi atuar no Atlanta United, voltou para a Argentina para jogar no River Plate até que se mudou para o futebol russo. Por lá ganha o maior salário da sua carreira e pretende continuar no futebol europeu por mais algum tempo antes de retornar em definitivo para a América do Sul. Além da questão da compra dos direitos econômicos, ainda haveria a necessidade de convencimento do atleta. Na Rússia, desde que se mudou no ano passado, 36 jogos, 14 gols e 9 assistências, números bastante positivos para um meio atacante que teria tudo para se encaixar ao lado do Arrascaeta ou até para jogar no lugar dele. Mas a questão financeira hoje parece ser um enorme impeditivo. E você gosta do Barco? Conhece ele? Já usa espaço para comentar e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!